até o sistema daquela ambulância que estava já tranca, quebrada. E eu fiz e o ofício veio dizendo que tinha arrumado a tranca, mas eu acho que esse processo foi tudo para cá e mandaram outro para lá. E a tranca continuou destrancada. E também, hoje já pela manhã, no clareado do dia, eu já estava até na Secretaria de Obras, cobrando a ponte ali no Canário, do Rio Esquiavino, que dá acesso à placa da onça Corona. E o secretário não se encontrava os funcionários, e lá eu liguei para o Rogério, depois para o prefeito, e ele disse que ia lá. Eu vi essa ponte, como é que estava, para depois tomar as providências. Então, a ambulância. Então, a ambulância é bem cobrada isso aí. Eu estive no Cordão semana passada, me falaram dessa ambulância. Isso aí já virou brincadeira, né? Porque trocar a ambulância, se trocasse por uma coisa melhor, tudo bem, mas leva uma coisa pior, né? Então vem aquele homem lá, né, todo desguarepado. Graças a Deus não aconteceu nada até hoje, mas o sistema é esse. Não quero atribuir isso tudo, não quero atribuir isso ao que nós aprovamos aqui, que pegou a chefia de transporte, porque eu não sei como é que ele, o que é que a secretária exige dele, entendeu? Porque quando a gente cobra uma coisa, que tem um motorista que é desviado naquela função, pega o carro e sai para a Milena, bate o carro em outro e as providências não são tomadas, então eu acredito, né, que ali o Edmar é o chefe de transporte, mas tem um chefe acima dele. Então nós precisamos mesmo se reunir aqui, conversar mais sobre esse sentido, para ver como é que funciona o sistema. E falando em saúde, eu quero aqui falar do secretário, do deputado Marco Rogério, que no ano passado ele colocou 800 mil no orçamento para o município de Chupinguara. Felizmente não saiu, mas ele fez uma visita agora e ele disse que esse ano está mandando esses 800 mil, 500 para a saúde, 300 para a agricultura. Aí eu quero dizer o seguinte: o que acontece hoje, falando de transporte, que todo dia Vilhena, nós temos que secar isso. Raio-X, por exemplo, aqui não tem. Nós podemos trabalhar, assim, eu separei raio-x. É um requerimento, vereador, que nós fizemos. O Zezinho, Valmir, doutora Sheila, Tony Bertozzi e Lindau fizemos essa coisa. E o ano passado trabalhamos com esse deputado, mas ainda foi uma pessoa muito bem votada aqui no nosso município, mas que nós ouvimos o que esse cara trouxe para cá. Então hoje, graças a Deus, ele veio aqui fazer uma visita e deixou a gente bem contente naquilo que explicou, porque não saiu ano passado, vai sair esse ano. Então o que a gente queria fazer aqui? Até sugeria o Lojão, se ele topasse a parada, e fazer uma enquete na rádio. O que é que precisa? Aonde vai aplicar os 500 contos na saúde? Aonde vai aplicar? Que o povo vai saber a magia. E o povo não erra não. Pode errar uma pessoa ou duas, mas uma maioria nunca erra. Então poderemos sugerir isso aqui para ver o que é o melhor para a saúde no momento agora que veio esses 500 mil. Quero dizer que visitamos o Darcy, né, o ex-vereador Darcy, em Vilhena semana passada. Quando nós chegamos lá, tinha saído da UTI naquele momento, foi do quarto. Eu, o vereador Valmir, mais umas pessoas que estavam junto com a gente, nós entramos lá, conversamos com ele conversou com a gente, e no dia seguinte ele está bem, né, conversou, assim, está muito bem, aparentemente. E no outro dia foi trazido para Porto Velho, mas porque lá, a medicina lá,
tem os aparelhos para fazer aquilo que o menino estava explicando lá na matéria. E esse final de semana, estive lá na Fazenda Águas Claras, no sábado, aonde o Gustavo fez lá uma festa, todo ano está fazendo a festa, participamos lá, foi muito bom, né, aquele sistema de trabalho deles. E, enfim, passando o dia lá, batendo viola, cantando, foi uma maravilha. E no outro dia, o meu vizinho aí, o Cláudio, que é o Lagartixa também, o dia todo, também o mesmo sistema. Foi um final de semana muito bom. Então, falei aqui, e os buracos da cidade, que o Roberto estava falando, Roberto, falou muito bem que a coisa que mais deixa a gente chateado, não sei com vocês se é a mesma coisa, mas no dia do acidente aí, 2 dias depois, ou um dia depois, eles foram lá e estavam com o buraco passando. Aqui, depois que caiu o carro, foram lá no outro dia, tranquilo, quer dizer, eu, na minha opinião, acho que isso aí é uma afronta à sociedade. Porque, gente, o cara perdeu a vida e o outro acabou com o carro dele. O carro, você sabe como é que é você bater o carro. E o carro do rapaz ficou totalmente reventado. Então, aí vai lá no outro dia e faz isso. Eu fico indignado com a situação dessa, porque a gente tem que fazer para evitar, né? Depois, infelizmente, fica difícil. Aí a pessoa chega, olha, o que aconteceu? O cara morreu, foi lá para procurar. Outro lá, se arrebentou tudo, foi lá. E a gente não sabe o que se responde. E outra coisa que eu ia falar também da secretaria, o Zezinho faz parte do CMDR, a Andara faz parte. E esse sistema de que o agricultor precisa contribuir com óleo diesel nos trabalhos dele, pegando o maquinário, é só a Secretaria de Agricultura que faz isso. E esse sistema, ele está dando certo, mas a gente vê que tem coisas aí que está se envolvendo e que nós temos, que mudar o sistema de trabalhar. Se tem o recurso do agricultor, nós vamos usar o recurso todo. A hora que acabar o óleo diesel, aí sim as pessoas vão contribuir para fazer o trabalho. Não você deixar o estoque na agricultura e o contribuinte pagar lá na roça aquilo que veio o maquinário diretamente na agricultura e o agricultor contribui. Tudo bem, se tivesse tudo ok, eu até concordaria com isso. Mas e aí? Está sendo o restante, o óleo que está sobrando, está sendo utilizado de uma maneira correta? O que a gente ouve aí não é. Então, a gente tem que tomar uma providência em cima disso. Se é para fazer um benefício ao agricultor, leva o caminhão e tal. Mas se vem um recurso para a agricultura, meu amigo, nós temos que destinar para os agricultores. Vamos destinar esse óleo, vamos. A hora que acabar o recurso, aí nós podemos dar esse sistema. Eu já vou começar a falar desde sexta-feira, que é a próxima reunião, eu creio que estou presente, já vou dar esse incentivo, porque não dá para a gente fazer como nós estamos fazendo no CMDR, motivo ali de chacota, né? Servir os agricultores na presença, sendo que a realidade é essa. Então isso eu quero deixar bem claro aqui. Precisa, esse município tem muitas coisinhas por aí, muitas torneiras derramando por aí. Aí a pessoa cobra, a outra já acha ruim, mas não é. É isso que tem que acontecer. Se todo mundo marcar cerrado, a gente podemos ter uma defesa, né, muito mais produtiva aqui nessa Câmara, nessa Casa de Lei. Se todo mundo marcar cerrado, eu sei daqui, eu vou pegar e vou lá conversar, eu pedir aquele processo, eu quero rever aquele processo, eu quero ver se realmente isso está acontecendo. Entendeu? Porque não dá para você economizar para os outros. Obrigado.
Vereador Roberto. Eu vou usar ali as palavras do Toninho. Vou usar o lojão aqui, o lojão que ele fez, e nas redes sociais, nós todos, sem exceções, levamos pancada. O lojão só está levando ainda porque não colocou lá que ele é assessor de imprensa, né? A hora que colocar que ele é o assessor de imprensa, ele vai dar porrada também. Porque ele lá se defende, faz as coisas lá, mas ele ninguém está pegando o pé dele. É só nós que levamos porrada. E tem algumas pessoas que não tem sentido, não tem. As coisas que eles falam ali não tem cabimento, não tem. É sem noção nenhuma. Então é difícil. Eu acredito que tinha que pedir para essas pessoas acompanhar. Eu falei com o presidente, disse que o portal está funcionando, a sessão está sendo colocada no site. Se a pessoa não vem, então olha, acompanhe o site, que aí vai saber. Houve, no dia do acidente ali, do Solano ali, até na igreja nós levamos pancada. Até na igreja. E não falou o vereador, falou os vereadores, o prefeito, todo mundo levou porrada. Então, eu acho que as pessoas têm que participar mais, ter conhecimento, saber antes de falar. Eu andei de copa e provei várias vezes, eu já tinha pedido. Inclusive, no dia da sessão aqui, eu várias vezes falei em relação à situação do asfalto. E parece que à noite, ou no outro dia, se eu não me engano, houve um acidente no Rapaz. E vem sempre falando da situação do DR, como falei hoje. Então, se as pessoas não vêm, elas assistem no site para saber o que é. Porque eu conversei com o Toninho pediu, acho que várias pessoas aqui foram junto ao DR. É o que eu falei. Não somos nós que vamos lá e vai prender o governador, prender o secretário do DR. Não é essa a finalidade nossa, não. Nós não somos polícia, não. Nós estamos aqui para oficialmente fazer o pedido e cobrar. É o que nós levamos, tanto para o prefeito, quanto para o Estado, quanto para o governo federal. E eu acredito que a nossa parte nós estamos fazendo. Roberto, só uma parte da sua fala. Obrigada. Então, em questão dessa situação das estradas, a gente foi muito criticado. Eu fiquei até chateado com algumas pessoas que eu tenho muita admiração. Falar que a culpa era das autoridades, era nossa, era de vereadores e não sei o quê. Só que essas pessoas não vêm aqui na Câmara para ouvir o que a gente fala. Isso que eu sempre falo. A gente escuta tanta coisa que não é real, que vereador fez isso, que vereador subiu aquilo, como o Toninho falou, subiu aquilo outro. Tudo demais, vereador. Mas e cadê as coisas boas que nós destinamos aqui? Poucas pessoas falam. Só sabe falar mal de vereador. Eu gostaria que essas pessoas viessem mais na Câmara e prestassem mais atenção, falassem a verdade. Não precisa falar bem de vereador, não, mas que venha aqui e fale, eu quero saber o que está acontecendo, o que foi destinado, por que meu bairro não tem luz, aonde vocês têm culpa, aonde vocês não têm culpa. Então, essa questão do acidente, eu fiquei muito chateada, até mesmo porque eu tenho certeza que nós não temos culpa. A gente fez a cobrança, aí teve gente que falou, vou pegar as pessoas aqui, vou lá e vou fazer. Não é assim não. Nós não podemos pegar, fazer mutirão para fazer asfalto não. Isso aí é muito complicado, tudo tem um trâmite. Então, é isso aí. Cobrar, nós já cobramos. A culpa, dessa vez, a gente não tem culpa, gente. É isso aí que a vereadora falou, nós levamos bastante bancadas. E eu vou começar a anotar o nome das pessoas que falam e vou compartilhar. E se for o caso, eu vou começar a falar. Inclusive, até torcia para uns desses ser eleito, ser vereador, para poder ver, não tem cabimento. A maneira que os caras falam, não procura aprender, ter conhecimento.
sem saber, sem ter conhecimento do que está falando. É chato. Eu não vou ficar na rede social debatendo com o cara que você bem sabe disso, aonde que vai, o cara começa a te ofender, sem conhecimento, sem sentido, e aí o outro olha que não conhece nada também, fica apoiando, é uma coisa sem sentido, então é difícil. O certo seria a pessoa vir. Eu mesmo estou aqui a qualquer hora, quem quiser discutir comigo, estou aberto a discutir ao que for aqui na referente à Câmara aqui. Estou aqui prontinho. Pelo contrário, fico satisfeito do cara vir e tirar a dúvida dele aqui. Tá? Como o Vanderlei falou dessa situação da saúde ali, parabenizo, e também tem um laboratório que foi até por mim pedido meu e do vereador Zezinho, na época, do Ezequiel Neves, e que nunca funcionou direito naquele hospital ali. Uma vergonha, eu fico chateado, você fica chateado. Quer dizer, você nem vai olhar ali porque você fica com vergonha. Não funciona. Agora, tempo atrás, diz que o aparelho, quer dizer, o aparelho que fosse usar. Esse laboratório completo, com reagente, computador, tudo completo foi na época. Agora foi aprovado um tempo atrás aí, novamente para comprar um aparelho caro, não me recordo o valor aqui. Mas será que está funcionando isso aqui? Compensa fazer? Porque aqui tem capacidade para fazer todos os tipos de exames. E infelizmente não faz. Dinheiro para a saúde, você vê aqui o orçamento vem direto para essas finalidades e as coisas não acontecem. Eu só levo porrada ali na saúde. Enfim, eu acho que precisa nós ir lá e realmente conferir para ver se essas coisas, se foi comprado o aparelho, realmente nesse valor. Muito obrigado. Vereador Roberto, Cabia ainda aqui, ó. Não, deixa eu explicar, senhor. Eu fui passar por na minha casa, senhor, sobre a saúde. O senhor lembra? Sim. E foi resolvido? Continuou mesmo bagunça. Infelizmente, é o que nós estamos falando. Vereador Brasil. Em rede social, eu falo abertamente. Quero aqui falar do projeto que foi aprovado no dia 20 de março de 2015, o projeto da iluminação pública para todos os nossos municípios de Chipimbá e distrito. Aí aqui eu quero falar o seguinte, os locais que vai ser atingido. Aqui está no projeto, eu pedi ao secretário de obra que mandasse para mim o relatório onde vai ser colocada essa iluminação pública, os pontos, lugares, o distrito. E ele mandou aqui o relatório para mim, a localidade que vai ser colocado 182 local na sede do município de Chipimbá, 141 no distrito de Boa Esperança, 74 no distrito de Igaporé, 74 pontos, 129 no distrito de Novo Prano e 22 pontos no distrito de Cordão e 150 na praça de Chipimbá. No Igaporé, de novo Igaporé. Então, esse aqui é um relatório que o secretário mandou para a Câmara, né? A qual eu pedi para ele, eu sou o presidente da comissão, e eu pedi, o secretário me mandou esse relatório. Se os vereadores quiserem a cópia desse relatório para que vocês possam acompanhar o trabalho do secretário que vai fazer da iluminação pública, vocês, está à disposição de vocês, cada um de vocês. Então, esse aqui é o relatório. Segundo ele, até o final desse mês que nós estamos, já vai iniciar esse trabalho de iluminação pública. Vai colocar no local que está queimado as lâmpadas e colocar no lugar que não tem, colocar aquele braço, colocar a lâmpada. Entendeu? Isso aqui é a praça, o local que passa para mim. Aí eu quero aqui falar do projeto. Quero falar aqui aos vereadores que eu tive em Vilhena agora. Eu tive em Vilhena agora no dia 30. Dia 30 agora. Pedi ao secretário de Agricultura, pedi para ele a lei do SIM para nós implantar no município de Chipimbá. Aí eu peguei a lei do estado de Rondônia, 2 projetos de lei, que é 2 montes assim, e peguei os 2 projetos do município de Vilhena, que é 2 montes assim, aonde que nós vamos implantar essa lei aqui no município de Chipimbá, para que os agricultores
possa ter acesso na matéria agroindústria, que a lei que está aqui de Vilhena, novo plano vai conseguir colocar agroindústria, a partir do momento que nós implantar essa lei aqui no nosso município. Então, desde já eu peço a ajuda dos vereadores, que eu vou estar apresentando essa lei, estar fazendo esse projeto de lei, apresentando aqui na Câmara, e pedir o apoio de cada um dos vereadores que possa nos ajudar. Desde já quero aqui agradecer aos vereadores que ajudou nós a aprovar a lei do número 1627/2015. Essa lei aonde que o Poder Legislativo autorizou o Poder Executivo para fazer convênio com as associações dos produtores rurais para equipamento e agroindústria. Nós já temos a lei aqui aprovada para esse convênio. E temos também aonde nós colocamos no PPA no ano passado para este ano, nós colocamos 95 mil incentivos aos agricultores. Esse dinheiro é para ser gasto através de equipamento e agroindústria para as associações. Então a única coisa que está faltando agora para as associações concluir esse projeto é nós implantar o projeto do SIM aqui no nosso município de Chupinguai. Eu já estou com a lei tudo em mão, está com a beira ali, juntamente com a doutora Raquel. Ela já está analisando o projeto para que nós possamos implantar ele aqui no nosso município de Chupinguai. Portanto, aqui fica o meu pedido aos vereadores que nos ajudem, porque eu sozinho não vou mudar nada, não consigo nada, só que juntamente com vocês eu consigo muita coisa. Quero dizer ao vereador Tony Bertozzi que eu encontrei o prefeito da estrada já indo no cordão para ver a situação lá na estrada, ele juntamente com o Sandrinho, que é o chefe de transporte e educação, e o chefe que é o Rogério, chefe de campo. Quero aqui dizer aos senhores vereadores, eu falei para a Lua agora cedo, o Darcizão vai fazer a cirurgia, ainda hoje ainda, ela disse que ele está bem, graças a Deus está bem, e mandou um abraço para todos os vereadores. Muito obrigado. Vereador. Eu peço licença, presidente. Vice, o Roberto. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimentar o presidente, os demais vereadores e o presente. Quero só justificar aqui, e não defender, mas justificar aí, um dos vereadores cobraram do diretor de transporte da saúde. O Edmar, se ele foi contratado, vereadores, aquele cara que nós criamos foi dos últimos 30 dias para cá. Porque até os últimos 30 dias, inclusive, ele esteve no meu gabinete e eu cobrei a secretária, e a secretária, até o momento, não tinha contratado ele no cargo de diretor. Tá? Ele, não sei qual a função que ele está desenvolvendo lá na saúde, mas como diretor, ele, no contrato, no documento, ele não estava sendo contratado. Tá? Quero também falar com o vereador Toninho sobre a situação da agricultura, vereador, onde está ali o produtor está tendo que repassar dinheiro para comprar o petróleo para poder fazer o trabalho. Eu acredito que é fácil resolver aquilo ali. Só uma parte aqui, o presidente do CBDE deixou um convite a todos os vereadores que viessem na reunião do CBDE às 9h30, na sexta-feira agora. Eles estão sentindo muita falta dos vereadores, entendeu? Eles estão desanimados porque os vereadores estão indo 2, 3 só. Então eles pediram, pelo amor de Deus, que o vereador que vai reunião do CBDE. Agora, sexta-feira, a partir das 9h30. Obrigado, vereador. E é fácil, porque como o produtor estão pagando o consumo, é só a gente tirar todo o consumo que tem na secretaria. Porque como o produtor paga, não precisa ter petróleo, não precisa ter consumo nenhum na secretaria. Porque o produtor vai pagar e ainda vai ter aquele subsídio ali para a secretaria gastar lá, sabe o que o produtor está ganhando uma despesa. Então, não é difícil resolver isso aí não. Tá? Quero também justificar a
foi velho, o vereador Roberto conseguiu esse esporte, e eu subi lá em cima, inclusive, ele ficou aí cobrando o executivo para ver que conseguisse esse transporte. Não sei por qual motivo que o executivo não conseguiu esse transporte lá em cima do governo para conseguir, ou mesmo pela vez do prefeito. E eu subindo lá mais do vereador Zezinho, e a gente falando com o secretário e conseguindo lá as carreiras para vir trazer esse esporte aqui. Na semana que vem, a partir de segunda-feira, eu vou subir para lá e ver o dia certinho aí, você vai com a gente e vamos ver lá para a gente poder já fazer. Eu acredito que na próxima semana o esporte já está aí. Tá? Quero dizer que eu acho que assim, eu fiquei até meio constrangido quando falar. Tem até um Facebook que foi posto que a ponte lá tinha rodado. Porque tem uma matéria no jornal que diz que o prefeito estava visitando o distrito e ele encontrou, inclusive tem uma foto da ponte, que a água estava passando por cima, que ele encontrou a ponte, mas que a secretaria estava tomando as providências cabíveis. E no outro dia estava no Facebook como a ponte tinha rodado. Eu achei assim difícil, porque uma matéria dizendo que já está fazendo, e daí outro dia pode rodar, para já que choveu de novo, mas já rodou outra vez. Então é complicado essas coisas. Tá? E justificar aí a visita aí do deputado que eu senti até no nosso lado, quando ele disse que ele adotou o Chupinguaia. Adotou o Chupinguaia porque no Pão Sul foi o município que mais tirou voto. No Pão Sul, ele fez a maioria dos votos, foi aqui em Chupinguaia. Então, por isso, ele já adotou o Chupinguaia e vai designar todo o trabalho dele, o tempo dele, a Chupinguaia. E ele, onde ele pôs essa emenda de 800 mil, eu queria até pedir para os vereadores, o vereador Zezinho, o vereador Lindaldo, que está mais perto aí na campanha do deputado, que esses 300 mil, Zezinho, que ele vai pôr ali na agricultura, eu gostaria que sentasse com os presidentes e a gente conseguisse ali pôr o vereador Roberto, fazer um barracão lá escolher um lugar, fazer um barracão para a agricultura, porque a gente cobrando a agricultura do município, o que eles querem? Eles querem que esteja tendo um barracão adequado, com a metragem tudo certinho, a agricultura ou tanto matador de frango, ou de leite, qualquer outra coisa, eles mandam na hora. Então, a dificuldade hoje da secretaria é fazer esse barracão. E que esse dinheiro, 300 mil aí, eu acredito que já para fazer 1 ou 2 barracão aí, para trazer essa cruz aí, para favorecer os agricultores do nosso município. Então, eu gostaria muito que o vereador Lindaldo, o vereador Zezinho aí, chamar a frente, vamos fazer uma reunião com o presidente e levar essa mensagem, ver que eles conseguem fazer esse barracão aí, que é importante, porque tem um barracão pronto, a agricultura vem no nosso município. Tá? Conversando com o Padrão, aquela que eles querem, não importa, não é aquilo que eles têm lá no governo, não. O produtor querer, o governo tem lá para oferecer. Tá? Eu quero aqui justificar também a ausência da vereadora Loura. Ela, como o Tony falou, a gente tem que o Darcy lá, tinha acabado de ele estava bem, mas aquele bem, ele tem que fazer várias cirurgias. E Vilhena, não discriminando o nosso hospital, mas o recurso para o Velho sempre é melhor, então ele foi enviado para lá, mas na medida do possível está tudo correndo bem. Ele já está fazendo o seu tratamento. Em breve deve fazer essa operação. O caso dele não é bom, mas não é tão bom, porque ele vai, acredito, depende da forma que eles passaram para gerar, vai ficar de 8 a 9 meses na cama, porque quebrou as 2 pernas, a idade, muitas coisas ali, então ele vai sofrer um bocado. Tá? Infelizmente, os médicos não fazem esse tipo de milagre para ele voltar a andar mais, o mais tranquilo. E mais, muito obrigado. Sim, eu já fiz. Ok, então vou pegar a primeira parte aqui e vou deixar para ele terminar o discurso dele. E minha parte eu quero só agradecer.
retorno à mesa, eu posso. Deixa eu falar. Só acrescentar aqui, como chefe de transporte, que foi criada essa função na saúde, e a pessoa que está na função, independente de quem quer que seja, ele responde. Foi criado regras dentro de uma lei dentro quando foi oficializada essa lei. E ele tem responsabilidade dentro dessa função. O cara responde por ela, porque ele é responsável quando as coisas estão erradas. Eu depois pedi para ele uma cópia dessa lei e analisar certinho. Independente de quem quer, se ele não está na função, a função tem que estar funcionando, seja com ele ou com o outro. A função existe e é lei. Obrigado. Quero aqui cumprimentar, agradecer a presença do Braz, secretário, o Cílio, o Sebastião Gomes ali, o Boy, pela presença. Volta sempre aí para ver a discussão nossa aí, Boy. É muito importante você estar ouvindo.